Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Que Deus abençoe você e toda a sua família em nome de Jesus. Vamos começar aqui um vídeo. Eu vou fazer aqui uma receitinha de um pão, tá? Essa massa é bem versátil, tanto dá pra fazer salgado como doce. Eu vou passar os ingredientes pra vocês, mas antes disso, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações para não perder nada. Bora lá? Aqui eu tenho 1 kg de farinha de trigo, 2 ovos, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colherzinha de café de sal, 2 fermentos biológicos para pão, tá? E a gente vai usar 7 colheres de sopa de óleo. Vamos usar 1 xícara de 250 ml de leite e outra de água. Aí eu vou começar colocando aqui, ó. Vou medir a água na mesma quantidade e colocar aqui. E a gente vai levar pra mornar, não... Vou colocar o leite aqui. Agora eu vou colocar o fermento. Vou colocar o outro. A gente vai colocar o óleo. São 7 colheres de sopa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 colheres de óleo. Sal. O açúcar. A gente vai misturar bem. Vai colocar os ovos. Nesse frio, tá meio complicado fazer pão, né? Por causa do frio. Mas aí eu vou ligar meu forno um pouquinho, né? E vou colocar a minha massa lá, com o forno desligado, tá? Você coloca o forno pra esquentar uns 5 minutos, desliga e coloca a massa lá cobertinha. Bem cobertinha, você coloca lá pra poder crescer, porque nesse frio, né, fica ruim de crescer a massa. Agora eu vou colocar o ovo. Vou colocar 1 a 1, porque pode ter alguma surpresinha, porque ele não tem nenhuma surpresinha não, porque ele é novinho, tá? Esse é o ovo caipira. Ele é bem, ó, alaranjado a gema dele. O que é? Primeiro. O que é primeiro? O que é primeiro? O que é primeiro? A Evelyn tá querendo ajudar. Vai, coloca o ovo aqui dentro. Tá. Dentro da bacia, tá bom? Tá bom. Pronto. Aqui, ó. Sempre querendo ajudar, né? Não quer PC. Você quer mexer? Cuidado pra não derrubar a colher dentro. A minha ajudante tá querendo ajudar aqui. Vai, mexe, ajudante. Isso. Devagarzinho. Gente, eu vou começar aqui colocando a farinha de trigo, vai aproximadamente 1 kg. Pode ir 1 kg e pode até mais um pouquinho, ou menos, tá? Eu vou colocar meio quilo. Coloquei até mais de meio quilo. Aí eu vou misturar com... Vou misturar com a colher. Aí quando não der mais, eu começo a mexer com as mãos. Eu acho que eu vou colocar a luva. Porque como tá frio... Eu acho que eu vou colocar uma luvazinha. Mas é só lavar bem a mão. Não precisa de luva, não. Só se você quiser mesmo. Aí, gente, aqui é só ir misturando com a colher, né? Enquanto der pra mexer com a colher e misturando. Depois você vai com as mãos sovando. Mistura bem mesmo, né? Pra o fermento desenvolver. E aí, não precisa se matar também, ficar... Sovando. Uns 5 minutos, tá bom, né? E essa massa é muito versátil, como eu já falei. Ela dá pra fazer tanto pão salgado quanto doce, né? E também dá pra você fazer o pão sem rechear, né? Só modelar o pão e colocar numa forma e colocar pra assar. Se você quiser pincelar, tudo bem. Se não quiser também, não é necessário. E dá pra fazer recheado, né? De qualquer recheio aí que você... O recheio quem manda é o cliente. Quem manda é a pessoa que vai comer, né? E como eu já falei, se quiser também fazer sem recheio também fica muito bom. Tá? Rápido ponto, ó.
Não ficou tão dura, não ficou tão mole, mas, ó, não ficou pregando na mão. E dessa vez, ó, eu vou pesar aqui pra ver quanto que sobrou de farinha de trigo, mas olha, vai depender da massa, né? Já teve dias que eu fiz que foi um pacote de farinha de trigo inteira. Às vezes porque o ovo foi muito pequeno, né? Então, mas aqui, ó, já dá 2 pães, é o suficiente. Aí eu vou cobrir, colocar aqui, ó. Não precisa sovar muito, gente. No mínimo eu sovei 5 minutos. Do jeito que você viu, rasgando, sovando. 5 minutos tá bom, não precisa sovar mais do que isso. Ó, vou cobrir com pano de prato. Aí, é bom também, se a pessoa quiser, sabe, pegar um lençol fofo, bem fofinho, que esteja limpinho e colocar assim por cima. Coloca o pano de prato, depois coloca o lençol. Ajuda a crescer mais rápido. Mas eu vou colocar ela dentro do meu forno, tá? Já coloquei o forno para esquentar 5 minutos. Você desliga o forno e coloca dentro. Aí cresce mais rápido, né? Aí o meu pão eu vou fazer recheado de calabresa com queijo mussarela, tá? E orégano. O recheio é a gosto, você escolhe o recheio que você quer rechear. Pode ser presunto de queijo, pode ser frango desfiado, né? Do que quiser, né? Fazer enrolado em salsicha também dá pra fazer, fica bem gostoso. E é isso, é só usar a imaginação. Ó, gente, sobrou 225 gramas, né? Aí, no caso, eu usei 775 gramas de farinha de trigo, tá? Tem vez que já aconteceu, eu usei 1 quilo inteirinho, mas dessa vez sobrou esse tanto aqui, tá bom? Gente, já deixei aqui o recheio prontinho, tô esperando a massa crescer. Aqui eu ralei mussarela e calabresa. Coloquei um pouco de orégano, só isso, tá? Gente, eu também vou fazer um bolo de chocolate. Eu vou começando pelo leite. É uma xícara de 240 ml de leite, uma xícara de 240 ml de açúcar, 3 ovos, 3 colheres de sopa de margarina bem cheia, tá? E essa massa vai 2 xícaras de farinha de trigo. Só que, como eu vou fazer de chocolate, eu vou substituir, tá? Eu vou colocar 1 xícara de farinha de trigo e 1 xícara, faltando um dedo, para encher de chocolate em pó 50% cacau. Para completar essa xícara, eu vou completar com farinha de trigo, tá bom? Agora eu coloquei aqui o líquido do liquidificador no bol da batedeira e vou começar a medir aqui, né? A farinha de trigo, como eu já falei, é 1 xícara de 240 ml. Aí eu peneiro tudo, gente. Gosto de peneirar, né? Também vou peneirar o chocolate em pó 50% cacau. Como eu falei, ó, coloco 1 xícara faltando um dedinho, né? Eu fiz assim pra dar as 2 xícaras que eu precisava. E aí eu coloquei mais um pouquinho de farinha de trigo aqui pra dar as 2 xícaras que eu preciso, né? Eu também vou peneirar o fermento, eu gosto de peneirar tudo. Vou estar usando uma forma de 25 centímetros de comprimento e 5 centímetros de altura. Forno, gente, cada um entende o seu, mas eu coloquei o meu 240, né? E você vai deixar de 30 a 35 minutos, 40 no máximo. Olha, gente, minha massa já cresceu, ó. Tá vendo, ó? Cresceu bastante. E olha que tá frio, né? Mas deu certo. Sempre dá certo, né? Esse negócio de esquentar o forno, desligar e colocar a massa lá depois. Eu vou dividir ela em 2, né? E aí é só dar uma misturada, abrir com rolo, né? Fazer o pão, no caso, se você for fazer sem recheio. Colocar na forma, cobrir novamente e deixar dobrar de volume de novo, gente. Precisa crescer 2 vezes a massa de pão, tá? Se for recheada a mesma coisa, você vai abrir, vai rechear, vai colocar lá na forma de volta, vai cobrir com o paninho, vai deixar crescer novamente para depois levar no forno, né? Gente, é muito relativo. Tem fornos que você coloca no 180 e dentro de 25 minutos, né, 35, tá assado seu pão. Mas o meu forno, não sei se tá com algum problema. É assim, eu acho que ele tá com a porta um pouco empenada. E eu acho que está prejudicando um pouquinho, tá demorando para assar, né? Então o meu pão, acho que levou uns 45 minutos para assar o meu pão, né? Eu acho que é por conta disso. A porta do meu forno, ela tá um pouco empenada, então não tá fechando. Eu percebi isso, que ela não tá fechando por completo. Depois eu mostro pra vocês. E aí, gente, pra
eu coloquei, né, o recheio e fui enrolando como se fosse um rocambole. E no finalzinho, para não correr risco de abrir, eu passei a gema que eu ia pincelar em cima, né? Eu passei um pouco e fechei o pão, entendeu? E é muito simples. Ficou muito bom, muito fofinho, muito gostoso. Nossa, gostei demais. Aí, ó. Passa um pouquinho, né, de gema aí. E aí, enrola novamente, aí não corre risco de abrir no forno, né? Eu achei melhor fazer isso. E aí eu fui medindo, né? 3 dedos e media com a faca pra ficar melhor na hora de cortar, pra ficar tudo do mesmo tamanho, né? Esse primeiro pão, eu acho que eu errei um pouquinho, que eu abri demais a massa ficou muito fina. Então eu fiquei com um pouquinho de dificuldade pra tirar, né, e transportar ele pra assadeira. Mas a segunda massa eu já deixei mais grossinha, então não me deu trabalho nenhum. Aqui eu só pincelei e polvilhei um pouquinho de orégano assim por cima, cobri e deixei crescer novamente. Vou fazer o segundo pão agora. Gente, se você quiser acrescentar uma cebola ralada, tomate, aí você pode. Eu até queria, né? Mas se eu colocar isso aqui, as crianças não comem. Aí por isso que eu coloquei só orégano. Mas no meu gosto aqui, uma cebola, um coentro, ficava bem gostoso. No próximo pão, eu vou fazer um separado. Um pra eles e um pra mim. Mas como eu tô fazendo esses pãezinhos pra gente levar amanhã pra o lanche, que a gente vai fazer um passeio, então eu tô fazendo assim. Porque se misturar, eles não vão querer comer. Ralei o resto da calabresa, né? No caso, foi 2 calabresas inteiras e 500 gramas de mussarela ralada. Gente, olha o tanto que os primeiros já cresceram. Ó. Tá vendo? E esse foi o que terminei de fazer agora, ó. Esses aqui ficaram mais bonitinhos, né? Do que os primeiros. Mas tá bom. Gente, o bolo de chocolate já ficou pronto, já até esfriou, ó. Ó, bem fofinho, ó. Tá vendo, ó? Aí eu vou dar umas picotadas nele e vou colocar a calda, tá bom? Aí, gente, a caldinha dele eu fiz com uma lata de leite condensado, uma de creme de leite, 4 colheres de sopa de chocolate 50% cacau. Aí eu só deixei ela subir fervura, né? Ela subiu fervura, contei 4 minutos e tirei, tá? Não deixei mais do que isso porque eu quero uma caldinha bem fluida, bem molinha pra colocar aqui pra ela penetrar dentro do bolo, sabe? Pra ficar bem chocolatudo, bem gostoso. Aí quando for amanhã eu fateio ele e coloco no tapoé pra gente levar pro nosso passeio. E as crianças saíram de férias, na terça-feira foi o último dia de aula. Aí amanhã, quinta-feira, eu vou levar eles pra gente passear um pouquinho. A gente vai fazer um piquenique. Então, eu tô preparando esses lanchinhos pra levar amanhã, né? Porque já viu, né? Sair com criança. 4 crianças, não é nada fácil. Então, gente, meus pães, eu vou deixar todos aqui, ó. Assim, desse jeito, tá vendo?
Vou deixar aqui abafadinho pra crescer novamente. Vocês sabem que depois que enrola tem que crescer outra vez. Aí quando for amanhã, de manhã, quando eu me levantar, eu ligo o forno e coloco pra assar. Eu mostro pra vocês, tá bom? Já vou dormir, que já é 1h da manhã, né? E é isso. Até amanhã. Dia seguinte. Gente, é de manhãzinha. Tô com a voz até grossa, porque quando eu me acordo, assim, eu fico com a voz bem grossa, né? E olha o tanto que esse pão cresceu. Olha, grudou tudo aqui. Grudou tudo. Esse aqui, ó, como ficou feio, porque grudou aqui, ó. Grudou todinho no papel alumínio. Ó, ficou tudo unido. Ai, meu Deus, tinha dado pra colocar mais pra cá, né? E olha esse aqui também. Como cresceu, gente, cresceu demais. E olha que tá muito frio. Nem sei se vai fazer sol hoje pro nosso passeio. Vou pincelar mais um pouquinho aqui de gema. E vou levar pro forno agora pra assar, tá? E depois eu mostro pra vocês o resultado. Olha aí, gente, já ficou pronto, graças a Deus. O meu forno demorou 45 minutos, tá? A outra forma ficou lá, redonda. E ficou assim, ó. Esse aqui ficou meio feiozinho, como eu falei pra vocês, ele colou, né? No papel alumínio. Ó, cresceu muito, gente, muito. Ele ficou todo juntinho demais, né? Da próxima vez eu já sei que tem que deixar mais separadinho, né? Mas ficou assim, ó. Aí eu coloquei o meu forno a 210, depois eu vi que tava muito devagar. Aumentei pra 240, tá? Foi uns 45 minutos aí assando. Depende do seu forno, né? Meu forno, eu percebi que ele tá com um probleminha na abertura dele, né? Ele não tá ficando bem vedado, sabe? A porta dele tá ficando com a abertura. Eu acho que isso pode estar prejudicando. E por isso que tá demorando mais do que o tempo necessário, né? Mas ficou assim, ó. Vou deixar esfriar um pouquinho pra começar a tirar. E eu vou passar um café agora, pra tomar um café. E aí eu vou mostrar pra vocês como que ele ficou, a massa direitinho, tá? Ó, gente, já esfriou já esses aqui, ó. Esse aqui acabei de tirar, ó. Vou abrir um pra vocês verem, tá? Ó. Renderam 20 unidades, tá, gente? Desse pão. Ó. Como tá fofinho. Tá vendo? Olha, que delícia. Tá vendo? Bem gostoso. Ó. Bem fofinho, tá vendo? Eu não vou abrir todos não, tá, gente? Ó. Gente, essa foi a receita de hoje. Não sei se a gente vai no passeio, porque o tempo tá bem mudado. Deu uma nublada, então sair com criança. A gente ia fazer um piquenique, né? Sem sol aí fica ruim, né? Mas espero que vocês tenham gostado dessa receitinha, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações pra não perder nada, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.